Fala pessoal do sétimo ano, tudo jóia, tudo bem com vocês? Nós vamos começar hoje comigo, professor Leonardo Liberato, a nossa primeira videoaula. Nós vamos continuar o capítulo 3, então quero te pedir algo. Assim como eu estou aqui com o livro nas mãos, pertinho de mim, que você abra lá o teu livro para que você possa acompanhar a aula com o livro didático nas mãos. Tá joia? Nós estamos aí no nosso capítulo 3, que começa a partir da página 42. E nós já falamos aqui na sala de aula sobre a questão do clima. E nos faltou, é algo que nós vamos completar agora, a parte de vegetação. Então você já pode ir lá para a página 46, que é a segunda parte do nosso capítulo, tá joia? E nessa nossa primeira aula, nós vamos falar exclusivamente sobre dois tipos de vegetação. A vegetação amazônica, no caso a floresta amazônica, e também a vegetação de cerrado. Tá joia? Então abra aí o seu livro na página 46. Antes da gente começar a falar especificamente de uma vegetação, nós temos que lembrar que principalmente a partir das revoluções industriais, do desenvolvimento urbano, nós temos que a nossa vegetação no geral, as nossas áreas naturais, elas têm sido devastadas, destruídas em prol de um desenvolvimento econômico principalmente. Quando nós vamos falar da nossa floresta amazônica, a primeira coisa é lembrar qual é a localização dessa floresta. A gente tem que lembrar que ela não está somente em uma região do Brasil, mas ela predomina na região norte. Se você tem alguma dúvida da localização dessa floresta, você vai pegar o seu livro, vai olhar o mapinha que está aí na página 46 e vai observar aqui a corzinha verde claro que está aqui em cima. Então, onde tem verde claro, significa que a floresta amazônica originalmente está ou estava presente nessas áreas do nosso país. Tá joia? Agora, quais são as características importantes que nós devemos saber dessa floresta? A primeira coisa é nós lembrarmos que a floresta amazônica é um local de grande biodiversidade. O que significa ser biodiversa? Não é ter muitos animais, mas é ter muitas espécies de animais. Te dou um exemplo. Imagine que eu, na minha casa, eu tenha 10 gatos. E você tem aí na sua casa um papagaio e um cachorro. Onde nós encontramos uma maior biodiversidade? Na minha casa ou na sua casa? Na minha casa eu tenho 10 animais, mas apenas de uma espécie. Na sua você tem 2 animais, mas de espécies diferentes. Isso significa que na tua casa tem uma maior biodiversidade do que na minha casa. Tá joia? Então, floresta amazônica, local de grande biodiversidade. Uma outra coisa importante é que essa floresta é considerada uma floresta densa. O que seria uma floresta densa? Uma floresta densa é uma floresta fechada, que a gente fala no popular. Que quando você olha do alto, você tem uma grande dificuldade de enxergar o chão, porque as copas, o topo das árvores são muito largos, são muito grandes, e isso promove aí essa densidade alta dessa floresta. Tá joia? Uma outra característica importante, e talvez uma das mais importantes, é que nós temos uma grande pluviosidade, muita chuva, chuvas diárias nessa região. E o porquê isso acontece? Porque nós temos um processo que nós chamamos de evapotranspiração. O que seria essa evapotranspiração? Não é nada mais nada menos do que o momento em que a árvore, através das suas folhas, ela libera água no seu estado gasoso. A gente vai lembrar que a árvore ou qualquer vegetação, ela captura a água pelas raízes no seu estado líquido, depois ela vai utilizar essa água e vai liberar a água pelas suas folhas. O processo de libertação dessa água através das folhas, nós chamamos então de evapotranspiração. A floresta amazônica muito densa e com muitas folhas, o processo de evapotranspiração dessa floresta é muito acelerado. Ou seja, muita água sendo lançada, água gasosa, sendo lançada para a atmosfera. Isso vai gerar muitas nuvens. Então, o céu também tende a ser denso devido às nuvens. Nuvens grandes,
espaçosas. E com isso, a gente tem precipitação diária, colaborando aí para uma alta pluviosidade da floresta. Um último detalhe sobre esse tipo de floresta é que nós temos aí 3 blocos, 3 unidades dentro da floresta amazônica, que inclusive eu vou colocar nesse vídeo um esqueminha, tá joia? Para você poder acompanhar. Mas para você grifar aí no seu livro, ainda na página 46, está escrito aqui embaixo, ó, arbóreo, arbustiva e herbácea. O que isso significa? Que nós temos tamanhos diferentes de vegetação nesse ambiente. E esse nós chamamos, segundo o seu quadro aí da página 43, de mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. O que seriam esses 3 elementos? São 3 blocos da própria floresta amazônica. E quais são as grandes diferenças entre elas? Primeiro eu quero te aconselhar a pegar o quadrinho aí, página 47, dar uma lida aqui, tá joia? Mas eu vou te explicar também. A mata de terra firme, ela está geralmente nas partes mais altas da floresta. É onde a gente tem ali áreas, árvores com porte grande, onde elas nunca são alagadas, tá joia? Agora, quando a gente vai descendo um pouquinho para o relevo um pouco mais rebaixado, a gente vai encontrar a mata de várzea. O que acontece com a mata de várzea? Nos períodos de cheia, a mata de várzea ela é alagada. E nos períodos de seca, ela não possui água ao seu redor. Beleza? Agora vamos para o ambiente mais baixo, para o relevo mais baixo dessa floresta, que é onde nós encontramos a mata de igapó. Nesse tipo de mata, nós temos, independente se for momento de seca ou momento de cheia, a mata ela fica de igapó, ela fica constantemente alagada. Beleza? Então você percebe que quanto mais alto o relevo é, o porte da árvore tende a ser maior e ela fica menos alagada. Quanto mais baixo você vai chegando no relevo, o porte da vegetação também vai diminuindo. Lembrando, se você não sabe o que é porte, porte é a mesma coisa que tamanho, tá joia? Então o tamanho, o porte da vegetação vai diminuindo. Quando a gente chega no menor porte, que é a mata de igapó, a gente está no relevo mais baixo, onde você tem aí esse alagamento durante todos os momentos. Essas são as principais características da floresta amazônica. É um ambiente que tem características bem variadas, então realmente são detalhes um pouco maiores. Mas indo aí, e você pode mudar a sua página, lá na página 49, falando agora de cerrado, nós vamos lembrar que o cerrado ele está predominantemente, mas não somente, predominantemente no centro-oeste do Brasil. Quais são as características desse tipo de vegetação? A gente vai lembrar que são locais onde a densidade não existe em relação à mata. Então nós temos a vegetação bem espaçada, né? Uma vegetação longe da outra. Uma outra coisa importante, os troncos eles são retorcidos e bem grossos, com uma camada de casca ao seu redor bem reforçada. Por que isso acontece? É uma adaptação que a vegetação do cerrado fez. Porque lá nós encontramos um clima muito seco e temperaturas muito altas. Muito fácil de se pegar fogo. Tanto é que nesse tipo de vegetação nós temos os incêndios espontâneos, que acontecem sem ninguém precisar de colocar fogo. Incêndios naturais. Agora imagina se não houvesse uma proteção para essa vegetação. Ela logo morreria no primeiro incêndio natural que acontecesse. Então o incêndio acontece, mas a vegetação ela é atingida, mas ela não chega aí a morrer e a acabar. Ela permanece para que ela continue se proliferando nesse ambiente. Um outro elemento importante é que nesse tipo de vegetação, as folhas elas são cada vez menores. Lembra que a gente falou lá atrás que quanto maior a folha, maior é o processo de evapotranspiração. Evapotranspiração significa perder água. Então, se a vegetação do cerrado ela está em um ambiente seco, ela não pode se dar o luxo de ter folhas muito largas. Então, ela tem as suas folhas menores para reduzir o processo de evapotranspiração e aí ela tende a acumular água no seu sistema. É uma forma de economizar que ela tem.
mais uma adaptação ao meio. Então, o cerrado, a vegetação de cerrado vai ter duas adaptações essenciais ao meio. Cascas grossas nos seus troncos, para evitar a morte em relação aos incêndios naturais, espontâneos, e as folhas vão diminuindo, para evitar um excesso na perda de água, porque é um ambiente extremamente seco. Tá joia? Beleza então, pessoal? Nossa primeira aula é essa sobre cerrado e sobre floresta amazônica. Tá joia? Nos encontramos já já na nossa segunda aula sobre outros tipos de vegetação. Abraço!